Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos no Sermão da Montanha. Entendo nas leituras que tenho feito, hoje mesmo eu li novamente o Sermão da Montanha, tenho lido bastante o Sermão da Montanha ultimamente, e não tenho dúvida, meus irmãos, do que aqui está uma base doutrinária da igreja, né? O Sermão da Montanha está apenas em 2 evangelhos, 2 evangelistas escreveram, que é Mateus, que utilizou muito mais tempo para falar sobre isso, e Lucas, lá no capítulo 6 também de Lucas, que aparece o Sermão da Montanha de forma mais resumida. Então, o que a gente vê no Sermão da Montanha? Eu consegui fazer aqui, separar em 3 partes, que a gente já vem compartilhando, mas eu queria trazer esse dado para os irmãos, em 3 partes. A primeira parte do Sermão da Montanha são as bem-aventuranças. Então, é uma parte em que, de fato, Deus nos traz assim, muito conforto, né? Falando das bem-aventuranças da igreja, dos cristãos, que a despeito de todas as lutas e dificuldades, mas tem aquela contrapartida, né? O contraponto das suas lutas e tribulações. Então, é um trecho do sermão em que Jesus traz realmente esse conforto para as nossas vidas, falando sobre as bem-aventuranças, né? Depois vem a segunda parte, que eu considero a parte justamente em que Jesus traça esse paralelo entre a graça, a lei e a graça. Nós vemos isso claramente. E a última parte é a parte doutrinária, né? É quando Jesus vai trazer a base doutrinária para a igreja. E a gente vai ver isso adiante. Já entramos até nessa parte na semana passada, mas vamos ver isso um pouco mais claro em seguida. Mas eu quero que você leia comigo esse versículo, os versículos 17 a 18 do capítulo 5, quando diz assim, 17 e 18, Jesus diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Cristo não veio anular a lei. É o que ele está dizendo. Ele não veio anular, ele veio cumprir a lei, obviamente, e também, meus irmãos, trazer uma nova e mais ampla compreensão da lei de Moisés, que a gente conhece lá no Antigo Testamento. Você pode ver na íntegra, ali entre os livros de Levíticos até Deuteronômio. A gente vê ali, a partir de Êxodo, na verdade, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, você vai ver a lei ali muito clara, né? Então, Jesus vem trazer essa nova leitura, né, com os óculos da perspectiva da graça. A gente tem que entender isso, é importante que os irmãos entendam isso. Jesus está trazendo uma nova leitura na perspectiva da graça, com o olhar, com a visão da dispensação da graça que ele mesmo inaugura. Jesus inaugurou a dispensação da graça. Jesus nos trouxe por si mesmo o cumprimento da lei, aquilo que nós deveríamos fazer, ele fez em nosso lugar, ele pagou o preço, ele cumpriu a lei do sacrifício, fez tudo isso e nos deu a dispensação da graça. E também Jesus traz aqui, meus irmãos, principalmente no Sermão da Montanha, essa quebra de paradigmas, de legalismo e tradições que o povo judeu, principalmente ali os fariseus, carregavam,
aquela carga de legalismo, de tradições, aquelas molduras quase que intransponíveis, eles não abriam mão. Até hoje ainda existe muito legalismo, mas naquele tempo era muito forte. Então a gente observa que Jesus vai trazer isso, principalmente nessa segunda parte do sermão. Então ele não veio anular a lei. Jesus Cristo não tirou a lei, principalmente a lei moral, a gente já falou muito sobre isso. Mas ele cumpriu e nos trouxe uma outra leitura. Por exemplo, quando você vai aí para os versículos 21, nós vamos ouvir muito Jesus falando assim: ouviste que foi dito. Então, ouviste que foi dito, ele está falando, a lei diz isso. Lá em Êxodo 20, por exemplo, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Então, olha aí a nova leitura. Jesus está dizendo que estava escrito dessa forma, sobre não matar, a lei aí do assassinato, porque quem matava aí também pagava com a mesma moeda. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus está dizendo que a morte aqui não é só a consumação do ato físico. E a gente viu isso recentemente, e matamos também com palavras, quando desprezamos, quando anulamos, quando tornamos ou declaramos inútil o nosso próximo, nós estamos também matando. Então, essa questão legalista de achar que era só a prática, o ato em si, a consumação. Então, ele vai falar sempre isso. E a gente viu sobre adultério, por exemplo, ele fala sobre isso, lá na lei está escrito, o versículo 27 do capítulo 5 também, sobre divórcio, sobre o julgamento, no versículo 5, capítulo 5, versículo 33. E aqui eu gostaria de que os irmãos olhassem com mais carinho essa parte aqui, que é os versículos 5, o versículo 38. E aí vai falar ali sobre a questão do olho por olho e dente por dente. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então, na lei, havia esse tipo de proceder, ou seja, o olho por olho, dente por dente, exigia que o agressor fosse punido com o mesmo sofrimento por ele causado. Então, você pode ver isso claramente lá em Êxodo 20, aliás, Êxodo 21, 23 a 25. Jesus está se reportando a essa parte da lei. Êxodo 21, 23 a 25. Então, ele diz lá, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Aí ele diz aqui, aí Jesus traz uma outra visão desse ponto da lei, que eu achei muito interessante, por isso que eu estou falando para os irmãos, é quando ele fala do amor e da tolerância. Lá na lei era olho por olho, vida por vida. Mas não é o que a gente tem que fazer a partir do momento em que Cristo paga o preço. Há um ditado muito comum, eu sei que você já ouviu isso, as pessoas dizerem aqui se faz, aqui se paga. Né? Na verdade, meus irmãos, não tem nada a ver esse ditado, né? Porque se a gente tivesse que pagar pelo que a gente faz, nenhum de nós teríamos salvação, nenhum de nós estaríamos livre, porque não teríamos como pagar pelo pecado original, né, pelo afastamento de Deus. Então, aí Jesus traz o amor e a tolerância. Ele diz, olha, está escrito dessa forma. Eu, porém, vos digo, se o teu inimigo, né, te bater em uma face, concede a outra face. Se pedir que ande uma milha, vai com ele duas. Né? Então, a lei de Cristo, ela é bem contrária ao que as pessoas, a forma como as pessoas agem até hoje, nos nossos dias, em que, infelizmente, não há tolerância, né? Tolerância zero, muitas vezes. O amor está muito longe
do nível que Jesus realmente nos ensina nesse aspecto de tolerância, de paciência com as pessoas. Então aí você vê que ele fala, traz essa leitura realmente da lei dentro da perspectiva da graça. Já que pela lei nós não teríamos realmente como justificar diante de Deus. Mas o nosso foco, como falei, é a terceira parte do sermão, e aí eu vou pedir que você abra aí a Bíblia. A gente vai apenas dar uma passada aqui, depois, na próxima quarta-feira, vamos estudar com mais calma essa parte. Mas abra em Atos, por favor, Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 de Atos 2, nós vamos ler a partir do versículo 37 ao 47. Porque o que é a terceira parte do sermão é como viver no reino. Primeiro, as bem-aventuranças, depois a lei e a graça, e essa terceira parte é como viver no reino. Como é que eu devo viver no reino? A igreja, o cristão, eu e você. Então, vamos ver como é que a igreja primitiva agiu, como ela foi orientada. E a igreja primitiva é, obviamente, a nossa base também. Então, está aí. Fala dos primeiros cristãos, Atos 2, 37 ao 47. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados, a minha tradução fala em agoniados, em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Nós somos crentes, e agora, o que a gente deve fazer? Recebemos a palavra, aceitamos o apelo, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? O que a gente faz? Verso 38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa, que promessa? A promessa do Espírito Santo pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece, a geração pecadora. Verso 41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então, essas pessoas aqui, elas recebem a palavra, os primeiros cristãos, eles não sabem como vão agir a partir daquele momento, eles sabem, são os preceitos da lei, mas agora eles estão na graça, como é que eles vão agir? Então, Pedro orienta: vocês têm que se arrepender dos seus pecados, porque a conversão passa por isso, arrependimento, confissão, depois o batismo, para consolidar a decisão deles, e aí foi o que eles fizeram. Foram batizados ali cerca de 3.000 pessoas. E aí, versículo 42, como é que eles continuaram? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo as necessidades de cada um. Ou seja, havia solidariedade naqueles irmãos. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria
e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, esse aí era o perfil desses irmãos. Como viver no reino. Então, essa é a última parte do sermão, a terceira parte do Sermão da Montanha. Como viver no reino. Então, fiz questão de ler para os irmãos aí, porque fala dos nossos primeiros irmãos, a igreja primitiva. Então, a gente viu aqui algumas coisas. Nós vimos aqui sobre o comportamento, Jesus manda um recado aqui, a gente viu isso semana passada, sobre aquela questão da oferta, da caridade, não ser de forma a que todos pudessem ver, contemplar e elogiar por isso. Mas ele diz, façam com uma mão que a outra nem perceba, porque vocês estão fazendo para Deus, e agora não mais como faziam ou fazem os fariseus, que tocam trombeta por qualquer coisa que fazem. Não é esse o caso. Vocês estão fazendo para Deus. Então, faça com a mão direita, que a mão esquerda não veja. Fala da unidade. Nós vimos aqui a unidade da igreja através do Pai Nosso, né? Então, aí, assim como nós vimos aqui em Atos, aqui Jesus está preconizando também essa unidade, porque agora não é mais uma pessoa, agora é o corpo de Cristo. Lembrem-se que no Antigo Testamento, Deus se dirigia a uma pessoa. Todo o Antigo Testamento nós vamos ver que quem representava o povo era um. Sacerdote, ali levava o sacrifício, apresentava a Deus, representando o povo. E o profeta era aquele homem que trazia a mensagem de Deus para o povo também. Mas quando você chega na dispensação da graça, em Cristo, essa barreira foi quebrada. E isso fica claro porque quando Jesus entrega a sua vida ali no Calvário, a gente sabe que o véu se rasga de alto a baixo. Então o acesso foi aberto. A igreja tem acesso, nós temos acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Não sou mais apenas o representante que responde em todas as questões, mas cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Por isso que nós temos que entender essa questão do julgamento. Vamos ver isso lá na frente. Mas às vezes ficamos tão preocupados com as pessoas, como elas se comportam, e tecemos nosso julgamento, essas pessoas, como elas devem ser, como não devem. Mas essa não é uma tarefa minha nem sua. Nós somos juízes. Essas pessoas darão conta de si mesmo a Deus. Infelizmente, tem muitos que agem em desacordo. A Bíblia fala de falsos profetas, de uma série de situações, mas isso não deve preocupar tanto você. Ore pelas pessoas, mas não faça julgamento, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, né? Então, a igreja do Senhor, ela tem que trabalhar essa questão da unidade do corpo de Cristo, cada um fazendo o seu trabalho, desenvolvendo o seu papel para que o corpo funcione da forma mais harmônica. A igreja do Senhor precisa dessa harmonia, e Paulo fala isso lá na carta aos Coríntios, e cada um, né, tem a sua função, e ele desenvolve essa função, essa tarefa, esse papel, isso não só na igreja, mas na família também. Estamos aí vivendo esse tempo em que há muito mais presença em casa, na família. Então a gente tem exercitado muito isso. Algumas famílias com dificuldades muito grandes nesse momento por conta de não estarem treinadas para esse tempo, de estar junto, reunida. Outras até vivendo um momento maravilhoso porque, de repente, estava mais preparada para esse momento. Então, mas, enfim, todos nós temos que fazer o nosso sacrifício para que haja essa unidade, não é? E aí o que o Pai Nosso fala é isso. Nós
e não eu, né? É o forte aí do Pai Nosso. Nós vimos também, meus irmãos, como dentro dessa perspectiva de como viver no reino, a questão importantíssima, o hiper importante do perdão, né? E a gente viu aqui que não se trata de uma opção, eu devo ou não perdoar, é uma condição, é uma necessidade, né, o perdão. E o perdão tem dois lados, a gente já viu aqui também isso. O lado aí é um exercício de humildade e maturidade, porque quando eu peço perdão, eu estou reconhecendo o meu erro. Então, isso nos relacionamentos é uma necessidade imensa que nós temos. Na família, é mais difícil você pedir perdão a um ente querido seu do que a um estranho. Você se acaba com um encontrão com alguém na rua que você nunca viu, se bate, você vai logo pedir perdão à pessoa. Mas em casa, às vezes, a gente não exercita isso, né? Nós não temos paciência, não temos tolerância com os nossos da nossa casa. Mas não é o que a Bíblia está dizendo, né? Então, muito pelo contrário. A Bíblia fala que os domésticos da fé e que as nossas famílias, elas têm que estar, assim, em primeiro plano em todas essas questões de relacionamento, tá certo? Então, primeiro, a parte de quem pede perdão, aí é um exercício de humildade, como eu falei, e de maturidade. E o outro lado também, que é o lado de quem libera o perdão, que aí já vem mais aí uma questão do exercício da maturidade, mas principalmente o exercício do amor, né? Principalmente do amor cristão. Por que eu perdoo? Porque aquela pessoa merece o meu perdão? Talvez na perspectiva humana, a gente acha que essa pessoa não merece o nosso perdão. E essa tem sido a maior barreira para se liberar o perdão. Mas será que é isso que a Bíblia nos mostra, né? No exemplo do próprio Jesus Cristo? Aí o que a gente aprende com Cristo lá na cruz é que Jesus não perdoou porque eles mereciam, mas porque eles precisavam perdão, né? Estevão não perdoou porque aquelas pessoas que o apedrejavam mereciam, mas elas precisavam. E a outra coisa é, meus irmãos, no momento que eu libero o perdão, eu não estou apenas beneficiando a pessoa que recebe, mas eu estou tirando um peso enorme das minhas costas, eu estou seguindo a orientação de Deus, né? E ainda tem aquela questão que a Bíblia fala aqui no Sermão da Montanha. Eu devo perdoar e amar aqueles que não gostam de mim, né? Perdoai os que vos ofendem e orai pelos que vos perseguem. Então, é complicado isso. Jesus nos dá uma tarefa difícil, mas se ele nos deu é porque é possível. E aí, lembrando sempre que nós estamos na perspectiva da graça, no plano da graça. E só para lembrar os irmãos que quando Jesus fala ali em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, ele diz que há um jugo dele, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Só que o jugo de Jesus é diferente do jugo do inimigo. O jugo de Satanás é opressor, é escravocrata, é punitivo, né? Então, é o jugo do Egito, o jugo de Faraó. Pessoas estavam ali debaixo daquele jugo pesado de morte, de condenação. O jugo de Jesus é suave, porque a cruz pesada ele levou, o sacrifício ele pagou, e ele nos liberou a graça. Mas existe um jugo, ou seja, existe um compromisso de caminhar no reino, de testemunhar, de mostrar para o mundo a redenção em Cristo. Isso, às vezes, você vai bater de encontro com uma série de coisas, porque os nossos valores não são os mesmos
pessoas que não falam a nossa língua, que não têm o entendimento do reino, não têm uma natureza recriada em Cristo, não nasceu de novo. Então, tudo isso com certeza vai trazer alguma dificuldade desses relacionamentos. Mas aí é que você entra fazendo a diferença. Por isso que o Senhor nos mostra aqui como viver no reino, esses textos que a gente viu aí. Então, o Sermão do Monte, ele é, na verdade, uma base doutrinária para a igreja. E aí, em seguida, não vamos ver isso hoje, obviamente, apenas dando essa visão mais geral para os irmãos, porque a continuação do Sermão da Montanha, onde nós paramos, nós vamos ver que Jesus ainda vai falar sobre a questão do jejum, ele vai falar sobre o investimento dos recursos no céu. Como é que eu invisto no céu? Ele está acostumado a, quem tem condição, faz algum investimento aqui na terra, mas como é que eu invisto no céu? Ele vai falar sobre isso. Um corpo iluminado, Jesus vai falar sobre a questão dos olhos. Isso tudo é como viver no reino. Servir somente a Deus. Aí ele vai falar sobre a questão dos dois senhores, certo? E essa é muito importante, essa parte, a gente vai ver isso. O descanso e o esperar na provisão divina, na providência divina, tão atual, né? Essa questão, a gente vai ver lá ainda no capítulo 6, ali uma parte final do capítulo 6, descansar e esperar na providência divina. Aí no capítulo 7 ele vai falar sobre o amor e prudência ao julgar. Eu tenho que julgar com amor e prudência. A perseverança na oração. E ele finaliza com os dois únicos... Aliás, não finaliza ainda. Os dois últimos caminhos vai falar sobre isso também. A árvore só pode ser identificada pelos frutos. Aí vai falar sobre o sábio e o insensato, que fecha justamente o Sermão da Montanha ali, quando fala dos alicerces, né? Então, como viver no reino? Está aí toda a orientação que eu preciso, a orientação básica está aí. Então, a partir do próximo quarta, nós vamos ver esses detalhes aí de como viver no reino, trazendo esses ensinamentos que Jesus nos passa, essa base, né, que é muito importante, porque diz respeito a cada um de nós como cristão, tá certo? Então, amados, que Deus nos abençoe, continue lendo o Sermão da Montanha. Eu faço a leitura do Sermão da Montanha sempre. Você pode ler de uma sentada, né? Hoje tem um tempinho maior aí, você pode ler a partir do capítulo 5, 6 e 7. Você pode ler outros textos também, mas faça essa leitura e a gente vai conversando sobre essa base doutrinária para a igreja, que é o Sermão da Montanha. Louvado seja Deus por isso. Vamos encerrar esse momento com oração. Eu peço aos irmãos que orem pela igreja, orem por suas famílias. Vamos investir mais em oração nesse tempo. Quando oramos, Deus ouve a nossa oração. Deus não está com os seus ouvidos agravados. Ele sabe, conhece o seu coração, sabe as suas necessidades, mas coloque sempre diante dele. Amado Deus, soberano e eterno, ajuda-nos, ó Deus, a viver esse tempo na perspectiva do reino. Abre a nossa visão, nosso entendimento, dá-nos uma visão espiritual desse tempo que estamos vivendo, tão confuso. Senhor, olhamos para frente, não vemos muita perspectiva, a curva continua ascendente, não temos uma perspectiva de quando essa pandemia começará a diminuir e ao seu fim. Por isso colocamos tudo nas tuas mãos, pedindo, Senhor, sabedoria, graça, orientação para a igreja do Senhor,
a tua orientação para as autoridades, principalmente do Brasil. Senhor, tem misericórdia. E pedimos pelo Ministério da Saúde, essa crise de gestão que nós estamos vivendo. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Está alcançando números tão elevados da pandemia. Senhor, aquilo que temíamos, Pai amado, estende a tua mão de misericórdia para as nossas estruturas, principalmente hospitalares, estrutura de mão de obra especializada. Ó Deus, os profissionais da área de saúde, colocamos nas tuas mãos, Pai. Clamamos por ti, Pai, a tua ajuda e o teu socorro. Aceita a nossa gratidão, Senhor amado. Pedimos pelas famílias reunidas, pela igreja, pelo teu povo, Senhor, pela Igreja Peniel, por tua igreja. Pai, nós dependemos de ti, estamos na tua inteira dependência, queremos seguir a tua orientação e fazer a tua vontade, estarmos no centro da tua vontade, esse é o nosso desejo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos.